Olá, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe esse dia. Vamos ler mais 3 capítulos da Bíblia. Hoje capítulo 22, 23 e 24 do livro do profeta Ezequiel. Capítulo 22, o propósito dele é denunciar os pecados de Jerusalém e anunciar o julgamento iminente de Deus devido à corrupção moral e espiritual da cidade. O capítulo 22, ele começa com Deus ordenando ao profeta que exponha os pecados de Jerusalém. A cidade é descrita como uma cidade sanguinária, culpada de derramamento de sangue e idolatria. Então, do verso 1 ao verso 5, veio a mim esta palavra do Senhor. Filho do homem, você julgará essa cidade sanguinária. Então, confronte-a com todas as suas práticas repugnantes, e diga, assim diz o soberano Senhor, ó cidade, que traz condenação sobre si mesma, por derramar sangue em seu meio, e por se contaminar fazendo ídolos. E aí o verso seguinte, do verso 6 até o verso 12, o capítulo então lista uma série de pecados que vão desde a violência, a opressão, até a profanação do sábado e a idolatria. Então agora começa a descrever, né, esses pecados, né, listar essa série de pecados, e aí os versos seguintes, os líderes da cidade são especificamente condenados por abusarem do seu poder, os profetas por enganarem o povo e o povo por seguir o caminho da corrupção. Então você vê que traz responsabilidade para os líderes, para os profetas e para o povo também. O capítulo ele termina e aí Deus declara que buscou alguém para interceder pela cidade, mas não encontrou ninguém. E, portanto, derramará sua indignação e consumirá a cidade do fogo e da sua ira. Verso 30, e busquei dentre eles um homem que estivesse tampando o muro, estivesse na brecha, perante mim, por essa terra, para que eu não a destruísse, mas eu ninguém achei. Então você vê o nível da corrupção. Ninguém pudesse colocar ali na brecha, em oração, chamando a responsabilidade. Vamos para o capítulo 23. O propósito do capítulo 23 é usar a parábola dos irmãos, né? Capítulo 23. Então tem a parábola dos irmãos, aqui de 2 irmãos, um que chama Oholá e o outro Oholibá, para descrever a infidelidade de Samaria e Jerusalém, que se prostituíram com as nações vizinhas, levando ao seu julgamento. Então, essa parábola das 2 irmãs, não 2 irmãos, perdão, das 2 irmãs, né? Das 2 irmãs, que o nome de uma é Oholá e a outra Oholibá, que representam Samaria. Samaria fala do reino do sul de Israel, né? E Jerusalém, que representa Judá, o reino do sul. Vamos lá de novo. Samaria, Israel, reino do norte, e Jerusalém, Judá, reino do sul. As irmãs são descritas como esposas infiéis que se prostituem com as nações vizinhas, especialmente com o Egito, a Síria e a Babilônia. Prostitui como? Buscando alianças políticas e adotando as suas práticas de idolatria. Isso está muito claro no verso 1 até o verso 10. E aí, Oholá, que significa Samaria, foi julgada e destruída por sua infidelidade, mas não serviu de advertência para sua irmã Oholibá, que continuou nos mesmos pecados. Então ele está descrevendo, olha, o reino do norte foi o primeiro a cair e ser destruído. Judá, o reino do sul, deveria ter olhado e falado assim, vamos consertar? Não, mas não pegou isso como exemplo. E aí, como resultado, Jerusalém também será julgada e entregue à vergonha e à destruição, sofrendo as consequências das alianças fiéis e das prostituições espirituais. E aí o capítulo termina com uma descrição vívida do julgamento de Jerusalém, enfatizando a justiça de Deus em punir a infidelidade. Então vamos ver aqui o verso de número 35. Agora assim diz o soberano Senhor, visto que você se esqueceu de mim e me deu as costas, você vai sofrer as consequências de sua lascívia e de sua prostituição. Vamos para o capítulo 24. Capítulo 24
o propósito é anunciar o cerco de Jerusalém e usar a morte da esposa de Ezequiel como sinal profético para o povo, simbolizando a perda e o luto que eles vão experimentar. Então, o capítulo 24 começa com a data exata do início do cerco de Jerusalém, que é anunciada por Deus a Ezequiel. E aí Deus usa a metáfora de uma panela fervente para descrever Jerusalém. A cidade é como uma panela enferrujada, cheia de carne, que deve ser fervida até que a sua impureza seja exposta e queimada. Verso 13 ao 14 nos mostra isso. E a ferrugem da panela, ela simboliza a corrupção moral e espiritual da cidade. E que será purificada, né? Purificada pelo fogo do julgamento. E aí, em seguida, Deus informa a Ezequiel que sua esposa, né, o desejo dos seus olhos, morrerá repentinamente, mas ele não deve lamentar publicamente por ela. E aí, quando isso acontece, o povo pergunta o significado desse sinal e Ezequiel explica que assim como ele não lamentou pela sua esposa, o povo de Israel não terá tempo ou oportunidade de lamentar pela destruição de Jerusalém e a perca dos seus filhos. Você percebe como que a vida de um profeta não é fácil? Até o chorar pela esposa, Deus diz, você não vai fazer. Porque quando eles perguntar por que você não está chorando, você vai dizer, olha, quando o juízo de Deus vier sobre vocês não vão ter nem condição nem tempo de lamentar. E aí o capítulo termina com Deus declarando que Ezequiel se tornará mudo até o dia que uma mensagem de fuga de Jerusalém chegar, confirmando o cumprimento dessas profecias. Olha comigo o verso de número 24, verso de número 24. Ezequiel será um sinal para vocês. Vocês farão o que ele fez. Quando isso acontecer, vocês saberão que eu sou soberano, o Senhor. Então, capítulo 24, ele nos fala novamente que esse julgamento divino, ele é inevitável, e isso mostra a dor que o pecado traz. O pecado só gera morte. E aqui a morte da esposa de Ezequiel é um evento profundamente pessoal de Ezequiel, mas foi usado por Deus para mostrar ao povo de Israel que o julgamento que eles enfrentariam seria tão devastador que deixariam todos em um estado de choques, incapaz de lamentar o acontecimento. Então, terminamos a leitura do dia, mais 3 capítulos. Eu quero abençoar a sua vida e oro para que em nome de Jesus você permaneça, porque nós já estamos avançando muito. Quando eu vejo aqui a minha Bíblia, eu percebo, olha, ao tanto que já lemos e um tanto que falta. Nós estamos avançando na nossa leitura. Amanhã, se Deus permitir, eu vou te encontrar aqui para lermos mais 3 capítulos. Deus te abençoe.